Outra coisa a se pensar também é a questão do elitismo dentro da cultura gótica, né? Porque tem muita essa questão de pessoas acharem que o gótico, como ele surgiu na Europa, ali na Inglaterra, né? No final dos anos 70, e depois foi para a Alemanha também e tal, mas mais naquele contexto europeu, então o gótico tem que ser europeu, tem que ser branco, essas questões assim, né? Mas na verdade isso é falso, totalmente falso. O gótico ele mistura uma série de elementos, e os elementos sombrios não pertencem só à etnia, isso é elitismo, e isso de certa forma até é uma ideia racista, né? Pode ser até racista dependendo de como ela vai ser expressada, né? Então não, na verdade existem góticos de, como eu disse, diversas religiões, como o caso do gótico ser laico, mas também de diversas etnias, né? E culturas. Eu olhei ali porque minha irmã tá ali, né? A Dani tá ali, aí eu olhei, ver se ela ia sair, né? Ali. Então, diversas culturas que tem diversas etnias, né? E que tem histórias, inclusive histórias que os góticos usam, tipo vampiros. No mundo inteiro, praticamente todos os países, todos os povos têm algum mito assim de vampiro, né? Então, essa questão gótica, na verdade, ela é muito mais ampla. E você tem góticos de todas as etnias, você tem góticos asiáticos, você tem góticos africanos, né? Negros góticos, brancos góticos, amarelos góticos, indígenas góticos. Então, o gótico não está preso a uma etnia, a um povo. E também não está preso à Europa, né? Não é eurocêntrico, apesar de ter começado na Europa. Mas os próprios símbolos góticos, quando você vai ver, eles são símbolos que pegam influência de vários outros continentes, de vários outros países, que não necessariamente é só símbolo europeu, né? O principal, o símbolo gótico é a cruz, né? A cruz é um símbolo europeu, que é o símbolo da morte, que é comum no cemitério, né? Como a gente vê assim, né? Como a gente vê aqui várias cruzes, né? Nem essa cruz aqui. Você tem várias cruzes. Dá pra ver agora ali, ó. Tem uma ali, uma cruz ali. Não, tem várias cruzes, né? Cemitério é um lugar que... Aqui, ó. Cemitério é um lugar que mais tem cruz. Cemitério é um lugar que mais tem cruz. A cruz é um símbolo bastante gótico por conta dessa questão da morte. E é lembrar da morte, né? Então a cruz, ela dá essa lembrança da morte. Pra mim é um sentimento de memento mori, né? Que é a memória, você lembrar da morte. E a partir dessa lembrança de que você vai morrer, e de que todos que você ama vão morrer também, a partir desse pensamento é que você vai dar maior valor à vida. Então, você vive a sua vida intensamente porque um dia você vai morrer. Então, quando é finito, é muito melhor pra gente aproveitar e viver mais intensamente. Então, o Memento Mori eu acho que é fantástico. Lembrar da morte é fantástico, né? Carregar os símbolos da morte é fantástico pra você lembrar sempre essa questão, né? Sempre lembrar que você vai morrer e que você tem que aproveitar a sua vida intensamente enquanto você tá vivo. Porque depois é só descanso eterno e pronto, né? E o mais provável é que não vai acontecer nada ali vivo, né? Você vai estar morto, então vai ser só o descanso mesmo, vai ser só a inconsciência. Então aproveite tudo que você puder aproveitar em vida, né? E é interessante pensar que os símbolos da morte, os símbolos da vida, eles estão entrelaçados também. Por exemplo, o Anki que eu uso aqui, eu sempre uso o Anki, né? O Anki é esse aqui. O Anki é símbolo da vida. Ele é um símbolo africano, né? Que foi usado pela cultura gótica e hoje em dia é muito usado pela cultura gótica, um dos mais importantes da cultura gótica. Depois da cruz, talvez, seja a Anki, essa Anki que é um tipo de cruz, né? Na verdade, depois da cruz romana que eu estou falando, né? A cruz romana, que é aquela comum, você tem a cruz Anki, que antigamente tem o significado da vida para os egípcios, mas também da morte, da relação da vida e da morte. Porque eles colocavam nos túmulos, né? Nas tumbas lá deles, essa questão do Anki, como se trazesse a vida aos mortos, né? Ou mantesse os mortos ali no outro lado da vida, do outro lado da vida ali, continuasse vivo, para ele continuar vivo. Porque eles também acreditavam que a pessoa podia morrer mesmo e não acordar, né? E desaparecer ali mesmo. Eles acreditavam que com símbolos da morte, aliás, com os símbolos da vida, né? O Anki, ele tinha um poder mágico de trazer a pessoa de volta, né? Então é essa questão. E é muito comum, na verdade não é só do Egito, a gente costuma associar com o Egito, né? Mas na verdade ele é bem africano, de modo geral, tem vários países africanos que carregam esse símbolo e depois se tornou mais famoso com o Egito, né? Se tornou mais popular com o Egito, mas mesmo na África subsaariana você já tem influências ali do Anki, né? Nesses países abaixo do Saara, né? Que vai influenciar o Egito. E também outros símbolos também que a gente usa. A caveira é um símbolo muito comum, que nem essa daqui, que eu tenho, não sei se vai dar pra ver, é uma caveirinha.
A caveira é um símbolo comum por conta da morte, que ela lembra diretamente a morte, né? Assim como a cruz. E tem uma coisa interessante, a cruz, para o cristão, ela tem um significado de salvação, de vida após a morte. Mas pro gótico não, o gótico ele pega, a não ser que o gótico seja cristão, mas o gótico ele pega uma influência mais realista, digamos assim, né? Mas não realista, uma visão mais direta, porque a cruz foi usada como objeto de tortura e execução pelos romanos. Então ele pega esse sentido, a morte tem um sentido de morte, a cruz tem um sentido de morte, porque ela foi usada como execução. Então é um tema, né, de execução. E então é interessante que esse símbolo de execução fica na nossa cabeça como um símbolo de morte, né? Então, um símbolo, não especificamente a morte em si, mas do sofrimento pela morte, do luto e do sofrimento em si, né? Então, a cruz pro gótico geralmente significa o sofrimento, a dor, a melancolia e o luto. Mas também tem um outro símbolo interessante, que é a cruz invertida, que pro gótico, geralmente, a cruz invertida, ela representa a mesma execução. Os romanos usavam a cruz de várias formas diferentes, inclusive usava invertida, usava deitada, a cruz deitada em forma de X, né? E usava a cruz em forma de T, que era o Tave, né? Que também era pendurada a pessoa ali, né? E também a cruz normal, né? A cruz latina que a gente conhece. Mas a cruz virada ao contrário, invertida, quando alguém era crucificado ali, era muito pior na questão da morte, porque a pessoa morria muito mais rápido, né? Porque ela estava de cabeça para baixo e ele sufocava muito rápido e morria. Então a cruz deitada, aliás, a cruz em pé, ela era mais relacionada ao sofrimento da cruz ali, que a pessoa fica agonizando ali. Enquanto ela está crucificada, ela fica ali perdendo os sentidos ali, né? Até morrer. Enquanto que a cruz invertida, não, ela tinha esse impacto de... Ela é a morte, morte, morte. Porque ali vai pôr ali, a pessoa vai morrer mesmo. E não vai sofrer tanto. Na verdade vai sofrer, né? Mas vai durar pouco esse sofrimento até que a pessoa morra de uma vez. Porque ela vai ficar de cabeça para baixo, o sangue vai descer ali e ela vai sufocar muito rápido. Vai morrer muito rápido. Por isso a cruz invertida, ela tem um sentido muito mais de morte em si do que a cruz para cima, que tem um sentido de sofrimento também da execução, que é uma execução ali, né, não só uma execução direta, mas uma execução à base também de tortura, né? É um instrumento de tortura também, não só de execução. Mas também na religião satanismo também tem um outro significado, né? Então, se o gótico for satanista, ele vai ter aquele outro significado que tem a ver com o anticristo, né? Com ser contra o cristianismo, porque ela é invertida, então ela inverte o símbolo do cristianismo, coisa do tipo. Mas necessariamente não é, né? Na verdade, o que significa essa questão tanto faz o formato da cruz. Se for uma cruz pequena, se for uma cruz com todos os lados do tamanho, que é a cruz grega, né? Se for uma cruz romana, normal, se for uma cruz invertida, se for uma cruz deitada, que é um X, se for um T. Tudo isso aí são cruzes que foi usada como execução e como também tortura pelos romanos, e que acabou se tornando um símbolo da morte, até mesmo nos cemitérios, que é o que você mais vê aqui no cemitério, na verdade, é cruz. Você vê muitas cruzes. Além dos santos, você tem cruz, você tem ali, ó, você tem cruz, ali, ó, e você tem até os santos segurando a cruz aqui, ó, o santo segurando a cruz, viu aí? O que mais tem aqui é cruz, que aqui no cemitério, claro, tem muito do sentido cristão, né? Mas também antes do cristianismo já tinha esse sentido de morte mesmo. Apesar deles matarem mais os assassinos, na verdade eles matarem mais os criminosos ali capitais, né? Mas tem muito esse simbolismo. Então, de modo geral, tem outros símbolos também, o morcego, símbolos que representam animais também, né? Como morcegos, como corujas também, às vezes. Tem vários animais, né? Aranhas também é muito usado. Morcegos, aranhas, principalmente esses animais mais sombrios, né? São usados. E esses são os principais. O gótico principal, o morcego, e também tem a aranha. Você vai ter lobos, você vai ter outros animais sombrios ali, da noite, animais da noite, como símbolo também do gótico. Até mesmo símbolos egípcios, que nem o escaravelho, também foi usado já por alguém ali na cultura gótica. Então, basicamente, essa questão sobre símbolos e sobre a diversidade cultural do gótico é mais ou menos isso.